Ah, ok, é por Meeting isso. is being recorded. Perfeito. Já está. Então, conecta-te com o teu bem-estar. Sejam bem-vindos de novo e bem-vindas. Então, o tema de hoje é superar o burnout e o poder da nutrição celular. Então, temos que a síndrome de burnout ou esgotamento profissional tem se tornado uma condição cada vez mais reconhecida e estudada no ambiente laboral. A sua relevância reside na sua crescente incidência, que é o número de casos novos, em diversos setores do trabalho, sendo o setor saúde um dos setores mais afetados. E também no seu considerável impacto no bem-estar e na saúde dos trabalhadores, e não só dos trabalhadores, sino da sua família. E é muito importante. Vamos continuar aqui. E então, o que é o burnout? Okay? É um termo que vai traduzir a síndrome de desgaste profissional. Mas é importante, que é um termo mais simples, não? Mas é importante definir esta grande condição segundo a Organização Mundial da Saúde. Quem diz que o burnout é um resultado do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerido com sucesso. Portanto, um diagnóstico de burnout implica que está envolvida uma pessoa trabalhadora, ok? Ou seja, está implícito um entorno laboral. Senão, não se pode diagnosticar burnout. Além disso, a mesma Organização Mundial da Saúde conta com uma classificação internacional de doenças. E então, burnout, no mês de janeiro, no ano 2022, já é considerado, é incluído dentro desta classificação internacional, mas é considerada uma condição ocupacional, um síndrome ou uma síndrome que tem signos e sintomas específicos, ok? Então, é importante estresse crônico no entorno do trabalho. O que é o estresse crônico? Não é agudo, é dizer, em curto tempo não se pode desenvolver um burnout. No mínimo, 3 meses para frente, ok? Por isso é que é crônico, é um processo, ok? Vamos continuar aqui. Ok, então, qual é a relevância disto aqui em Portugal específico e na União Europeia? Portugal ocupa, desde o ano 2021, o primeiro lugar no ranking que avalia o risco de burnout nos 26 países da União Europeia. E, além disso, o segundo país com a taxa de prevalência de doenças psiquiátricas mais elevada da Europa, sendo apenas ultrapassado pela Irlanda do Norte. Portanto, por isso é que consideramos que neste espaço Conecta-te com o teu bem-estar, falar do burnout ou de desgaste profissional torna-se importantíssimo, ok? E então, o que temos aqui? Num entorno de trabalho, nós temos fatores de risco que são medíveis e que podem relacionar-se com uma condição. Hoje estamos a falar do burnout. Então, tomando em conta, um fator de risco é uma probabilidade. Se existe este fator de risco, temos a probabilidade de poder ter trabalhadores com burnout, ok? Então, quais são esses fatores de risco que aumentam essa probabilidade? Num entorno de trabalho com sobrecarga de trabalho, relações não saudáveis no ambiente de trabalho, quando há falta de comunicação entre os colegas de trabalho, alta exigência tanto pessoal como do próprio empregador, quando existe um desequilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, quando temos dentro do ambiente de trabalho pressão por resultados e metas, ou quando temos falta de suporte ou apoio social. Então, é um conjunto de fatores, tanto que vão a depender do entorno laboral como da própria pessoa, do entorno pessoal e familiar. Então,
O burnout é um processo que já vamos a ver é um processo que tem passos específicos para poder ser compreendido, ok? E então, também temos um infradiagnóstico, é dizer, há muitas pessoas trabalhadoras que estão a ser falsamente diagnosticadas como síndrome depressivo quando não estão a tomar em conta o entorno laboral. Não é igual diagnosticar um síndrome depressivo que falar de burnout, ok? E é ali, quando se estabelece uma falta de equilíbrio, ou de equilíbrio entre a exigência e a capacidade de resposta desse trabalhador, isso vai ter uma consequência emocional nesse trabalhador que vai a desencadear um processo como este, ou uma condição como esta, ok? Chamada burnout. Vamos avançar. Vem aqui que está a demorar-se um bocadinho. Ok, então, foram descritos 12 estágios mais ou menos para poder chegar a burnout. Então, vou fazer um exemplo que é muito mais prático. Imaginem que uma trabalhadora chamada Maria. Maria começou a trabalhar como contabilista ou assistente administrativo, está nova no trabalho, então, a Maria tem necessidade de aprovação. Hoje, o meu trabalho, estou a fazer o meu trabalho bem e tal, e tudo bem, ok? Mas se a Maria não tem ferramentas, tanto emocionais como propriamente ferramentas laborais, para poder discernir entre uma linha muito fininha e poder estabelecer uma diferença entre coisas próprias do trabalho que fiquem no trabalho e quando vou para casa não levo isso para casa, ficam ali. Então, a Maria tem necessidade de aprovação, ok? E entra num processo dinâmico, ok? Mas a Maria tem muita autoexigência. E então a Maria quer fazer o trabalho muito bem, ok? E então a Maria não consegue se desligar do trabalho. É dizer, leva o trabalho para casa, tem o esposo na casa e começa a falar do trabalho, ok? Olha, estou a fazer isto, isto não, isto sim, mas já começa a ser reiterativo todos os dias. Tem necessidade de aprovação e incapacidade para se desligar do trabalho. Logo a Maria começa, nesse processo, vão 15 dias, 20 dias, a Maria acha que é normal, não? E então começa a negligenciar as necessidades pessoais. Quem não se identifica com algum destes? Como são essas necessidades pessoais? Começa a saltar comidas, começa a não querer se, nem hidratar, nem ir à casa de banho, mas a Maria acha que é normal. A Maria começa novamente, ok? Com essa necessidade de aprovação e a fugir de conflitos propriamente do trabalho. Para quê? Para manter o trabalho, ok? E então, começa também começa a fazer revisão dos seus valores, como atividades de lazer, atividades com a família, o seu próprio autocuidado. E então é ali, depois dessa etapa, que a Maria não se consegue desligar. Logo começa distanciamento da vida social. A Maria fica sempre do trabalho para casa, da casa para o trabalho, leva o trabalho para casa, já não consegue diferenciar. E a Maria começa a afastar-se até de colegas. Quando consegue comer, a Maria prefere comer sozinha, não fala com ninguém, começa a ter mudanças de comportamento, começa a não conseguir gerir as suas emoções e não consegue sair dali. E quando não consegue dizer, não consegue falar, não consegue pedir ajuda, acha que é normal, e também identifica-se com outros colegas que estão na mesma situação ou ainda pior. E então começa no processo de despersonalizar-se. O que quer dizer isto? Já a Maria nem se reconhece e começa a dudar dela, de si própria, das suas capacidades, e então a Maria começa a sentir um vazio interno. Eu não consigo, eu não sou boa, pronto. E entra nesse ciclo, e então a Maria começa a se sentir mal consigo própria, e entra num processo de depressão. É ali quando são falsamente diagnosticadas, ou seja, está imerso um processo de depressão, mas per se o fator de risco é laboral.
mas quase nunca é tomado em conta. E ali quando entra a equipa multidisciplinar de saúde e segurança no trabalho, que estão médicos, técnicos de segurança no trabalho, psicologistas, que conseguem poder diagnosticá-lo no momento certo. Mas, tristemente, em muitas empresas, pois, não se consegue isto, ok? E então chega a síndrome de burnout ou esgotamento. Então a Maria começa a ter baixas, mas sempre é envolvida em depressão, e é assim mais ou menos que se consiga poder esclarecer como é que uma pessoa chega a burnout, tá bem? Ok, consequências, que é o mais importante, que não afeta apenas o funcionário, afeta a sua família, porque a Maria leva todo o trabalho para casa. Já não consegue ter boa comunicação com seus parceiros, com amigos, com filhos, e pode chegar a recorrer a consumo de álcool, aumentar a quantidade de cigarros durante o dia, se a Maria fuma, ou consumo de drogas ilícitas. Interrompe o ciclo de sono, mas tudo tem a ver com o entorno de trabalho e a própria autoexigência, que quase nunca é tomada em conta. Um paciente com burnout quase nunca reconhece que também há um bocadinho de si próprio, ok? Então, isto, o que que faz em nosso corpo? Reduz, tem efeitos obviamente negativos, então, que vai afetar diretamente o seu sistema imunológico. Então, a Maria apanha processos infecciosos, processos inflamatórios, e então a Maria acha que é outra coisa, mas tudo tem a ver com o estresse crônico e com o aumento do cortisol dentro dela e, por supuesto, a perda do equilíbrio normal do nosso corpo, que é um estado saudável, ok? E então, o que que acontece a nível celular? Porque hoje vamos a relacionar o burnout com a nutrição celular e como podemos ter esse suporte. Então, quando há um esgotamento crônico, o que que acontece? A nível celular, lembrem-se que a unidade anatômica e funcional do nosso corpo humano é a célula, o conjunto das células formam tecidos, o conjunto de tecidos formam sistemas, o conjunto de sistemas formam, o conjunto de órgãos formam sistemas, mas tudo vai a partir da célula. Então, se perde esse equilíbrio celular, ok? E então, um esgotamento crônico tem estresse e aumento da demanda nutricional. Portanto, há um aumento da necessidade de energia celular para conseguir compensar, ou seja, começa um aumento da produção de proteínas antioxidantes de uma forma descomunal, até que chega um momento a afetar nosso sistema imunológico. E então, o que que acontece? Vão se produzir mais moléculas reativas chamadas radicais livres, que são moléculas que estragam nossas células. Num estado normal, com um sistema imunológico perfeito, não faz mal, se ativam nossos sistemas antioxidantes e tudo fica resolvido, ok? Mas quando estamos em um esgotamento crônico, não acontece isso. Então, pode condicionar um dano oxidativo, que quer dizer, nossas células estragam-se, se oxidam, igual que uma maçã quando está em contato com o oxigênio. Mordemos a maçã, está em contato, não comemos, fica escura. Nossas células acontece a mesma coisa. Quando não se consegue nosso corpo e nossos sistemas antioxidantes compensar isso, é quando entramos em desequilíbrio. E então, o que acontece? A diminuição da energia celular, porque a energia propriamente se produz na célula, através de motores celulares chamados mitocôndrias. Mas quando ocorre um dano oxidativo, estraga toda nossa célula e, portanto, diminui a produção de energia celular. O que vai acontecer no nosso intestino? Aumenta a sua, ou afeta a permeabilidade intestinal. Portanto, vamos a ter desequilíbrio na nossa microbiota e por mais que consigamos alimentar-nos de uma forma saudável, fazer exercício físico, tudo, lamentavelmente, os nutrientes não estão a ser aproveitados por essa afecção da nossa permeabilidade intestinal. E de ali é que nós devemos
ajudar a nosso corpo, não só com uma alimentação saudável, sino com suplementação que ajude a restaurar esse equilíbrio, ok? Então, aqui, o que fazer antes do burnout? Então, sempre manter um equilíbrio, tomar em conta esses 12 estágios, ok? Então, poder não levar o trabalho para casa, fazer atividades físicas, não recorrer a drogas ou a álcool, hábitos saudáveis, ok? Não saltar horas de comida, mas já quando estamos com burnout, temos de fazer o diagnóstico, que ali a equipa multidisciplinar é que tem que fazer isso, tá bem? E o tratamento, lamentavelmente, já quando está em burnout, é preciso antidepressivos para conseguir ajudar, tá bem? É preciso psicoterapia, fomentar atividade física, exercícios de relaxamento, yoga, pilates, e ajudar e acompanhar essa pessoa. E aqui entra em jogo o poder da nutrição celular, ok? Então, aqui, para melhorar, tudo tem que estar orientado em poder fortalecer nosso sistema imunológico. Então, vai fomentar a prática de exercícios físicos, uma boa hidratação, dormir bem e também fazer uma alimentação saudável. Nosso prato tem que estar colorido, ok? Mas como temos a afecção de nossa permeabilidade intestinal, nós temos que ajudar nosso corpo com suplementação e com nutrição celular para que nos ajude, em realidade, que esses nutrientes possam chegar, ok? A cada uma de nossas células. Então, aqui entra em jogo uma molécula muito importante, não sei se já ouviram falar, que chama-se glutationa. Esta molécula é uma proteína, é um aminoácido que também é chamada a molécula da vida. Imaginem a importância. E a molécula mais importante do corpo humano depois da água. E aqui é que radica o poder da nutrição celular. Então, o que é? A glutationa é um aminoácido grande, imaginem que está dentro da célula, se produz dentro da célula. Ok? Num estado normal, ok? Se a glutationa sintetiza-se de uma forma adequada, então cumpre as suas funções vitais. Mas isso é quando não estamos em burnout, ok? E então, esta molécula grande, chamada glutationa, está formada por três blocos de construção mais pequeninos, aminoácidos chamados glicina, glutamato e cisteína. Uma vez que está dentro de nossas células, ¿verdad? Tem mais de 1.500 funções, mas estão resumidas em estas quatro que são vitais. Nenhum ser humano consegue viver sem estas quatro funções vitais, ok? E então, uma vez que está dentro, as funções principais são da glutationa. Fortalece o sistema imunológico, desintoxica nosso corpo, por exemplo, de metais pesados, favorece a energia e a nutrição de nossas células, e é um potente antioxidante. O que quer dizer isto? Que é um potente doador de eletrões que estabilizam essas moléculas altamente reativas em situações de estresse, que já falei e que se chamam radicais livres. Okay? O que acontece? Que por vários fatores, tanto internos, como o estresse crônico, como externos, a exposição, por exemplo, a poluição do ar, a infecções, processos inflamatórios, radiações ionizantes, traumas tanto físicos como emocionais, lamentavelmente, estes níveis de glutationa diminuem. E o talão de Aquiles aqui está com, destes três blocos de construção, com a cisteína, e já vou explicar por quê. Porque nós requerimos esses três blocos de construção para ter uma boa síntese de glutationa. Mas o que acontece com a cisteína? Atualmente se fala de uma déficit de glutationa, uma déficit epidêmica da glutationa. Os bebês recebem este aminoácido do leite materno, mas a cisteína não é tão abundante em nossa alimentação e tem uma característica importante, que é termolábil. Durante o processo de cocção do alimento, perde a sua bioatividade. É muito pouco o que chega, e se além disso temos perda da permeabilidade, chega muito menos, menos del 2%, del 2 a 3%. Quais são os alimentos que são ricos em cisteína? Carne crua, leite cru, ovos crus e brócolis. Mas o processo de cocção diminui a sua bioatividade, ou seja, aquela quantidade que chega a entrar à célula. E, além disso, assim consumamos crus, ok? O contato com o nosso
próprio, com nossa própria temperatura corporal e com o pH ácido do nosso estômago, estraga essa bioatividade, ok? E então, aqui temos uma gráfica simples e temos que a glutationa diminui também à medida que envelhecemos. Quando nascemos, temos nossos níveis ótimos e logo depois dos 20 anos e além dessa exposição, desses fatores, diminui ainda mais depois, começa a partir dos 20, mas diminui ainda mais a partir dos 30, 40 anos, ok? E então ali podemos ver essa fotografia e podem ver como é uma pessoa jovem e uma pessoa com um envelhecimento acelerado por déficit da glutationa. E então, como melhorar nossos níveis de glutationa de forma 100% natural no dia de hoje, além de tudo o que é uma vida saudável, vamos a trazer aqui para que conheçam um único precursor da glutationa com cisteína bioativa e com um poder de absorção de 97%. É decir, 97% que chega a entrar porque é uma cisteína protegida. E já vou até aqui a minha apresentação e vou a dar passo a Joyce Ved, que vai falar deste grande nutriente celular chamado imunocal, único no mundo e 100% natural. Muito obrigada. Obrigada, Lilibet. Pois, para dar continuação à apresentação dos produtos de forma resumida, vou começar a falar que a Imunotech oferece uma linha completa de suplementos baseados em ciência clínica, patentes reconhecidas e décadas de investigação, desenvolvido para nutrir as células, a partir do seu interior, reforçar o sistema imunitário e promover a saúde de forma segura e eficaz, sem efeitos secundários nem ingredientes sintéticos. Esta linha de suplementos não é apenas comercial, é um legado de investigação médica e compromisso com a saúde preventiva. E para começar, vamos falar com o imunocal regular, o convencional, que é um isolado de proteína de soro de leite com cisteína ligada para aumentar os níveis de glutationa, o antioxidante mestre do corpo humano. É a primeira geração de imunocal desenvolvida pelos doutores que conduziram os estudos científicos originais, o Dr. Gustavo Bonus, em colaboração com a doutora Patrícia Conchavo, especialista ela em imunologia. Ambos investigadores da Universidade McGill de Canadá. E atualmente é divulgado internacionalmente, principalmente por o Dr. Jimmy Goodman, que é um médico canadiano e maior autoridade da glutationa aplicada à saúde. Ela é autor de livros sobre glutationa traduzidos para mais de 20 idiomas. É importante dizer também que o imunocal é protegido por múltiplas patentes internacionais, como nos Estados Unidos, Canadá e Europa, relacionadas com a absorção de precursores de glutationa via proteína de soro bioativa. Os benefícios mais importantes desta primeira geração de imunocal é que fortalece o sistema imunitário, melhora a performance física e a recuperação, protege as células contra o estresse oxidativo. O segundo imunocal Platinum, que é a segunda geração, é uma versão mais avançada do imunocal, contém os mesmos precursores de glutationa, com CMP, que é um complexo de modulação celular. Também tem uma fórmula moduladora redox, que é uma mistura de citratos minerais, com sódio, potássio e magnésio, e também contém creatina.
Esta parte inclui patentes adicionais relacionadas com a regulação da massa muscular e o equilíbrio ácido-base. Entre os principais benefícios deste Imunocal Platinum estão o apoio à regeneração e longevidade celular, redução da perda muscular com a idade, também tem um efeito anti-inflamatório e protetor articular. Temos também o Imunocal Sport, que tem uma fórmula exclusiva desenvolvida para atletas e pessoas fisicamente ativas. Baseia-se na mesma proteína bioativa da Imunocal, mas adaptada às exigências do desempenho físico, recuperação muscular e resistência. Contém precursores de glutationa com absorção otimizada, além também Nitrobox, que contém L-citrulina, extracto de raiz de beterraba, também tem extracto de cereja ácida e citrato de magnésio. Os principais benefícios de Imunocal Sport é que aumenta a energia e resistência durante o treino, acelera a recuperação muscular pós-exercício, reduz o estresse oxidativo provocado pelo esforço físico, também apoia a função imunitária em atletas. É importante dizer também que este Imunocal Sport é aprovado pelo alto rendimento e é utilizado por atletas de élite em várias disciplinas. E também de outros produtos contamos com os boosters. O Imunocal oferece soluções direcionadas para energia, sono, imunidade e foco mental. Complementam estes perfeitamente os produtos baseados em glutationa, como Imunocal e Imunocal Sport. É importante também dizer que são ativadores epigenéticos, ativam o gene NRF2, fundamental na proteção celular. O primeiro, o booster de frutos vermelhos e verdes, que é o da caixa verde. Ele tem vitaminas A, C, E, K, complexo B, selênio, ácido fólico e sulforafanos, desculpem. E seus benefícios, combinados com qualquer imunocal regular e Sport, ativam a desintoxicação natural do corpo, ajuda a aumentar a atividade da glutationa, impulsa todos os antioxidantes 3 vezes mais. E o Booster Energy, que é da caixa laranja, contém também vitamina C, B12, selênio, sulforafanos. Além disso, também café verde, chá verde e guaraná, que combinados com os imunocales aumentam a energia e concentração, além também estimula a atenção, ajuda a diminuir o cansaço e fadiga, e tem um efeito rápido e duradouro, efeito de 15 minutos e dura 6 horas. Também nombrar rapidamente os 3 produtos que estão na imagem, que são o Omega GMV e Provio 3+, e também o Multiresveratrol. Se quiserem ter mais detalhes de eles, também podem falar com a pessoa que convidou, ou depois da apresentação também, nas rondas de perguntas, podemos esclarecer dúvidas. Agora, a minha companheira Fátima vai seguir a falar. Obrigada, Joy. Então, nós agora vamos... agora quero essencialmente dar-vos aqui algumas sugestões como é que nós podemos realmente aumentar os nossos níveis de glutationa usando esta suplementação. Aqui estão algumas combinações, digamos, alguns pacotes base dos nossos body shot, não é? Do imunoshot, aquilo que nós podemos tomar diariamente. São apenas algumas sugestões.
as combinações que se possam fazer entre os produtos depois depende realmente daquilo que são as situações, os desafios de saúde que a pessoa tenha. E vou trazer-vos aqui algumas sugestões também relativas ao burnout, mas, como vos digo, são orientações para o vosso caso específico, tem mesmo que falar com a pessoa que vos convidou, que vos ajuda na compra dos produtos, para perceberem realmente o que é mais adequado para a vossa situação. Nós temos aqui, por exemplo, três packs base que funcionam para variedíssimas situações. Por exemplo, desculpem, a combinação do imunocal regular com o booster verde. E aqui nós vamos obter, com esta combinação, vamos obter realmente mais energia, mais vitalidade, fortalecer o sistema imunitário, para além de todos os benefícios que a Joy já disse, mas na prática realmente é um aumento da imunidade, dá-nos muito mais energia e vitalidade e aqui com o booster verde conseguimos aqui um detox diário, portanto vai apoiar também o fígado e até o intestino. Se o nosso foco já for aqui para pessoas um pouco mais velhas, a partir dos 40 anos, por exemplo, onde queremos um apoio extra a um envelhecimento realmente mais saudável, uma proteção solar mais avançada, então aqui poderá ser mais útil irmos buscar o platino, combinar o platino com o booster verde, porque o platino traz-nos também esta regulação da inflamação e do pH e, portanto, e apoia também a parte muscular e óssea. Portanto, para uma idade um pouco mais avançada, para doenças autoimunes, para processos inflamatórios crónicos, normalmente aconselhamos o platino. Temos, por exemplo, aqui uma outra combinação também muito útil e muito usada, que é do Immunocal Sport com o Booster Energy. E aqui, mais energia, mais foco, mais concentração, que nos dá também o Booster Energy. O Immunocal Sport vai permitir uma melhor recuperação a vários níveis, inclusivamente recuperação a nível muscular, mas um apoio também à saúde cardiovascular e dá-nos realmente muita energia e é uma conjunção muito poderosa, digamos aqui, o suporte com o booster verde, com o booster energy, desculpem, com o booster laranja. No caso do burnout, por exemplo, pode ser muito importante, como a Lilibet falou, pode ser muito importante juntarmos o probiótico, por exemplo, por causa da permeabilidade do intestino. Então imaginem que, usando cada um destes packs, nós podemos juntar aqui um probiótico, ou até podemos juntar o resveratrol, que é um multivitamínico poderosíssimo, com o resveratrol e a clorela, e portanto também é desintoxicante, e portanto também podemos aqui juntar a cada um destes packs o probiótico ou o multiresveratrol. Mais uma vez, esta conjunção de produtos tem que ser feita de acordo com a vossa situação específica, não é? Para além do burnout, pode haver alguma outra situação de saúde também a ter em conta, e portanto isto tem que ser sempre visto, apesar dos protocolos de orientação também que nós temos na Imunotec, tem que ser sempre visto caso a caso, não é? Portanto, tem que ser sempre aconselhado conforme aquilo que é a realidade da pessoa. Estas são apenas aqui algumas sugestões que ficam para vos convidar a trazer esta nutrição solar para o vosso dia a dia. Primeiro que tudo, de uma forma preventiva, mas quando já temos alguns desafios de saúde, realmente para uma recuperação de equilíbrio. Lilibet, podes avançar, então, só para deixar aqui mais uma última informação, antes de convidar depois também a Lisandra a dar-nos o seu testemunho. Como é que se pode adquirir estes suplementos da Imunotec? Sendo uma venda direta, todos os produtos são comercializados diretamente através do site, portanto, não estão à venda nas lojas e são diretamente comercializados através do site da Imunotec, com o apoio naturalmente de cada consultor que poderá fazer convosco esta análise daquilo que é mais adequado para a vossa situação. Como é que podem adquirir? Podem adquirir como cliente ou podem adquirir também como consultor. Como cliente, quero só deixar-vos aqui então esta nota do programa de clientes, que tem uma série de benefícios. A pessoa pode se inscrever na plataforma
e ganhar realmente descontos. Conforme o volume de compras também depois pode adquirir mais créditos, portanto vai ganhando mais descontos. Sempre que traz um novo cliente também ganha mais créditos para as suas encomendas, portanto pode ser uma forma excelente de consumir os produtos através do programa de clientes. Para quem quer tornar-se consultor, tem que haver a compra inicial de um kit inicial com um pack de tamanho de produtos e que dá depois acesso também a uma série de materiais. E isso podem realmente depois perceber melhor com quem vos convida hoje e, portanto, explicar como é que funciona toda esta logística realmente de adquirir os produtos. Podes avançar. E nós deixamos agora então, estou só com licença, podemos avançar agora convidando aqui também a Lisandra, não é, que se disponibiliza hoje, obrigada desde já, para nos falar um bocadinho também do seu testemunho relativamente ao imunocal e à nutrição celular e a forma como a ajudou nos seus desafios de saúde, e penso que ela depois também tem aqui. Podes. Vou desligar o som. Tens de desligar o som do computador, ficar só com. Fico só com. Consegue me ouvir? Sim, já está, Lisandra. Olá a todos. O meu nome é Lisandra. Sou engenheira agrônoma de profissão, especialidade botânica. Qual é a minha história? Eu sempre fui asmática. Num ano, 2 a 3 vezes, tinha que tomar antibióticos, tinha muitas crises de asma, as alergias não me deixavam em paz, estava sempre a tomar anti-histamínicos e corticoides, e além da asma, também padecia de fluxo muito intenso, fluxo menstrual muito intenso, com muitos coágulos, muitas dores, e então mandaram-me um tratamento hormonal, mas não vi que teve grandes resultados. Cheguei a estar 3 meses consecutivos com o período, suava imenso pelas axilas, depois começaram algumas migrânias horríveis, eram tão fortes que eu às vezes tinha vontade de vomitar. E então também desenvolvi insônias, não conseguia dormir, ansiedade e pronto, decidi por opção própria suspender o tratamento hormonal, né? E como botânica então recorri à parte natural. Tomava meus próprios xaropes de beterraba, tomava para a parte uterina maca peruana, também tomava para desintoxicar o corpo clorofila, ao tempo que tomo clorofila, mas a migraña persistia e sempre para quando tivesse crises de migraña, chegou uma altura que só funcionava com paracetamol de 1000. Inferior não fazia nada. E tinha que estar num quarto escuro e tranquila para ver se melhorava. Então, quando conheci a Imunocal, conheci pela Beatriz, uma amiga de Espanha. Então, nessa semana, estava com crises de asma e uma tosse horrível, daquelas tosses persistentes, não me deixava dormir. E então comecei a tomar. A primeira coisa que notei foi o sono. Dormi tranquilamente e na primeira noite até assustei, já tinha amanhecido. E porque eu sempre, quando adormecia, era o que é que vou fazer amanhã, a que horas vou acordar, e assim, passava tipo um filme na minha cabeça. E foi a primeira coisa que reparei, já é de manhã, então depois o que notei, sem exageros, em 6 dias já não tinha tosse, já não tinha crises de asma e sentia-me mesmo bem. E no final do mês, quando apareceu o primeiro período, não foi tão doloroso. E eu disse, espera aí, deve ser o primeiro mês e assim, mas imunocal não é qualquer coisa. Porque nunca me senti tão bem, principalmente na parte da asma e das alergias, que era mesmo uma coisa muito intensa, que eu dependia do aparelho, tinha que estar com o aparelho, e agora estava a tomar um Empó, que era um novo, que é o Symbicort, que também não me fazia muito bem, que eu sentia hiperventilação, e eu me sentia plena. Eu disse,
não, eu não posso ficar com isso. Toda a gente tem que conhecer isso. Então, a minha filha também começou a tomar, porque ela estava com déficit de atenção. Depois também meu marido começou a tomar, porque ela é hipertenso crônico, toma 5 comprimidos ao dia para controlar. E então eu só tenho a dizer que Imunocal mudou a minha vida e eu disse, eu tornei como um propósito, fazer chegar ao máximo de pessoas, porque algo tão bom não pode ficar assim escondido. Foi que, claro, com esse sentimento de estender, também fiz chegar a minha comadre, que é a Mônica, também está aqui, que ela vai dizer né, na primeira pessoa como é que ela se sentia, como é que ela se sente agora, mas realmente estou muito agradecida, agradeço a Deus por ter conhecido a Imunocal, porque realmente vi que está a mudar vidas e a minha também. Sinto que mudou a minha também e, claro, vou continuar a levar, a estender o máximo que puder, até onde Deus me permitir, vou levar para que mais pessoas possam conhecer e sentir tão bem como eu me sinto. Obrigada, Lisandra. Obrigada. Então, a Mónica tem aqui um testemunho que eu penso que tem mesmo a ver com o burnout, não é, Mónica? Exatamente, Obrigada. exatamente. Ahm, Começou exatamente porque a Alessandra veio com este discurso de eu vou-te ajudar, eu tenho algo que vai fazer toda a diferença na tua vida. Ora, eu sou engenheira química de profissão e trabalho num laboratório de investigação, sou responsável por um projeto, que engloba todo o campus, da faculdade. Portanto, eu faço a gestão dos resíduos químicos produzidos em toda a universidade, seja do ensino, seja da investigação. Além disso, ainda dou aulas e, exato, o burnout surge daqui da exigência pessoal contínua de querer fazer mais e de querer estar sempre em cima dos resultados e não delegar aos outros, acabar a fazer 14 horas de trabalho seguidas e depois as consequências naturalmente foram aparecendo. A parte depressiva, o isolamento social, e eu que sempre fui uma pessoa extremamente social, com uma família enorme e sempre a querer estar no meio da confusão, passei a ser exatamente o oposto. A colega falou no facto de passar a almoçar sozinha. E eu fazia isso, eu levava o meu almoço e fazia por almoçar até fora das horas que as outras pessoas estavam a almoçar. Passei a ter aqui uma vida completamente antissocial. Aliada a isso, todo o cansaço físico, o cansaço mental, não estava a conseguir ter resultados nenhuns com os antidepressivos sozinhos também já não estavam a fazer coisa nenhuma. Dieta, alimentação, também não estava a ajudar. Aconteceu que tive uma crise de epistaxe, de Sangramento nasal. sangramento nasal, gravíssimo. Foram 3 seguidos, 3 hospitalizações com hemorragias contínuas. Uma delas durou quase 24 horas. Acabei a perder imenso sangue. Fiquei com os meus níveis de hemoglobina a 6. Ou seja, tive que recorrer a uma transfusão. E nessa altura foi exatamente quando comecei a fazer o imunocal. Ah, Apesar de estar a fazer um suplemento de ferro, a transfusão também não me fez grande coisa. Eu subi os meus níveis de 6 para 7,5 de hemoglobina. Não notei, estava muito cansada, não conseguia fazer absolutamente nada em casa, nada. Eu só estava bem, era deitada, com as pernas para cima, mais de resto ficava completamente com tonturas e fraqueza. Passei a tomar o Imunocal de manhã
e em 2 semanas e meia, 3 semanas, a primeira coisa que eu notei foi o sono. Eu não dormia uma noite inteira, tinha sempre quebras no meu sono e passei a dormir uma noite inteira. E juntamente com o Imunocal Azul, passei a fazer o cinza e um booster. E os meus níveis de energia pela manhã passaram a ser completamente outros. Resultado, ao fim de 3 semanas, fiz outra vez análises ao sangue, já estou com os níveis de hemoglobina a 11. Portanto, e o apetite também mudou. Houve aqui uma mudança radical a todos os níveis, tanto na questão física como na questão mental, porque o facto de eu me sentir com mais energia também me passou a trazer vontade de fazer outras coisas e de passar a estar com as pessoas. Claro que houve aqui uma quebra porque deixei de estar no trabalho, porque eu não tive muita baixa, não, não tinha condições físicas para estar. Mas regressei ao trabalho a semana passada, mas sinto uma diferença muito grande a todos os níveis, na minha relação com o trabalho, com as pessoas, e em especialmente comigo própria, porque isto também foi uma lição, não é? Quando o corpo diz para e tens que parar mesmo. Aqui tive que fazer um reajuste, uma reeducação, a muitos níveis, pessoais, estava tudo a ficar afetado, todos os níveis. Portanto, agradeço imenso a partilha da Lisandra e ao Imunocal por estar a fazer a diferença na minha vida. Excelente testemunho, Mónica. Muito obrigada. Brutal mesmo. Obrigada. Obrigada, Alessandra, e Obrigada, obrigada, Mónica. Mônica, de Sim. verdade. Muito, muito obrigada. Sei que não é fácil, mas é importantíssimo poder partilhar e que chegue a muitas pessoas. Nem toda a gente, é uma alta percentagem de pessoas com burnout que não conseguem sair dali. Ficam sem família, sem trabalho, de baixa, sem querer viver. E então, por isso, para nós é muito importante o seu aporte no dia de hoje. Neste sentido de o entender como funciona o imunocal, a partir do momento que eu vi uma das vossas apresentações, claro que a Alessandra me fez chegar muita informação, mas eu vi uma das vossas formações e sendo da química, eu também consigo assimilar aquilo que está a Certo? Sim. acontecer e em absoluto eu não estava a trazer ao meu organismo nutrientes de forma nenhuma. E desta forma os resultados têm que surgir porque realmente a assimilação é outra. Exatamente, exatamente. Então, pronto, muito, muito obrigada. Obrigada. Vamos a abrirmos também a alguma pergunta que surja também. Estamos prestes para. Podem abrir o seu microfone, não, Joy e a Fátima. Sim, Qualquer vou pessoa que queira entretanto, perguntar. Qualquer dúvida? Sim, sim, aqui estamos. sim, vou entretanto interromper aqui a gravação. Ai, sim, por favor, obrigada.